Esse é o último domingo do mês de outubro e nós estamos na data mais próxima da comemoração da Reforma Protestante e é algo que eu vou deixar com mais detalhes para o culto da noite, mas nós estamos encerrando a nossa série que nós intitulamos Saia do Comodismo, Sirva a Cristo, pensando no serviço eclesiástico de comunhão a partir da igreja, porque se servimos aqui dentro, aprendendo aqui dentro com o corpo de Cristo, então nós vamos poder servir lá fora, vamos poder testemunhar dentro do nosso lar, fora dele. E por isso, as duas últimas mensagens eu fiquei encarregado de trazer à igreja. E peço que você, com muita atenção, abra a palavra em 1 Pedro capítulo 4. Eu louvo a Deus pela vida do reverendo Laércio, porque ele ficou com os textos mais difíceis, aleluia. Glória a Deus. Oh, quem é doutor em letras tem que debulhar esse doutorado, né? Então, e ele de bom grado respondeu para mim: chefe, o que o senhor mandar tá bom. Então eu peguei os textos mais práticos. Aliás, se você depois der uma olhada no nosso canal do YouTube, você vai ver que as mensagens que eu preguei foram textos propositais, onde a palavra servir dava clareza, e isso mesmo foi uma divisão proposital. Em 1 Pedro 4, de 7 a 10, é o texto por excelência no Novo Testamento sobre o serviço. Talvez se a gente tivesse que separar um texto, um emblema, não é? Os batistas, eu aprendi isso com a família da minha esposa, sempre que tinha um texto principal, chamavam de divisa. Então a divisa, para poder dar rótulo, agora é presbiteriano, tá? Ou ser o moto do nossa série, deveria ser 1 Pedro 4, de 7 a 10. Talvez você pense, então, por que o senhor não pregou isso primeiro? Porque ia ser esquecido. Agora, no momento final, ele vai marcar tudo o que temos ouvido sobre isso. 1 Pedro 4, 7 a 10. Diante da santa palavra inerrante e infalível, ouçam a leitura, por favor. 1 Pedro capítulo 4, 7 a 10 apenas. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos repetir só esse verso 10 juntos? Por favor. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Muito bem, gente amada do Senhor. É isso, é exatamente isso. Você quer compreender esse texto? Então, o título dele, ou o tema da mensagem é bem claro: servir uns aos outros nos fortalece. Você não vai encontrar a palavra fortalecimento aqui, mas é o entendimento dessa mensagem. Servir uns aos outros nos fortalece. 4 partes. Pedro quer que destaquemos aqui, o Espírito Santo quer que você aprenda 4 partes nesse texto, ou 4 atitudes para você de fato servir um ao outro, objetivando fortalecer o seu irmão, a sua irmã. Primeira parte, nós somos fortalecidos em servir uns aos outros quando lembramos que o Senhor Jesus voltará. É assim que Pedro inicia o verso 7. Buscando uma ligação e uma conclusão, você tem na sua tradução esse ora. Então ele está concluindo, fazendo um gancho do que ele falou até agora para o que ele vai aplicar. Ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Fim de todas as coisas. Sabe o que é interessante?
A forma e as palavras originais que Pedro separou, que o Espírito Santo iluminou, dá a ideia de uma ressonância, isto é, uma meta que será alcançada, um resultado que vai ser atingido. Qual? Jesus Cristo vai voltar. Isso é real, objetivo, claro, acontecerá. Não perca isso de vista na sua vida, depois que o Senhor Jesus lhe salvou. Aqui, amados, a palavra do Senhor, o nosso Deus, está chamando você, crente, para viver em obediência e em expectativa, exatamente por causa do retorno de Cristo. Obediência e alerta, atenção, o Senhor Jesus está voltando. E exatamente nós que somos uma geração, talvez a última, talvez, há tanto tempo estamos esperando isso, que talvez a gente possa, inadvertidamente, penso eu, negligenciar esse tipo de expectativa. Mas vem a palavra e nos relembra. Por isso que servir uns aos outros nos fortalece, olhando o fim de todas as coisas, olhando a segunda vinda do Senhor. E nesse verso 7, o primeiro que lemos, Pedro fala de mais uma outra coisa. Ele diz, sejam criteriosos. É isso que está no verso 7 na sequência. Seja criterioso. Isso implica, não seja arrastado por emoções, por paixões do seu coração, porque assim você vai se manter numa perspectiva eterna em relação à vida. O que é uma perspectiva eterna enquanto eu vivo aqui? Isso vai passar, a eternidade vai chegar, nós vamos contemplar o Senhor Jesus, quer seja pela morte ou quer seja na sua real segunda vinda, nós vamos nos encontrar com Ele, e isso não muda. Várias coisas na sua vida mudam, coisas boas podem virar ruins, coisas terríveis podem ser transformadas em bênçãos. Aqui tudo é alterável, variável. Mas uma coisa é certa, o Senhor Jesus vai voltar. Então só tem um jeito de viver essa vida cristã, exatamente não sendo arrastado pelas coisas mutáveis dessa vida e do nosso coração. Então, na sua busca por um modo criterioso de viver, você, cristão, deve ter domínio próprio. Eu sei que talvez, não apenas eu, mas você já foi derrotado pela falta de domínio próprio em várias questões. Eu sei que isso já aconteceu, mas é fruto do Espírito de Deus que habita em nós o domínio próprio. Pode buscar, pode se esforçar, a capacidade celestial, a capacidade de Deus está em você. Então você, cristão, deve viver com domínio próprio. E veja que nesse início do verso 7, Pedro está trazendo na nossa mente a doutrina do retorno iminente do Senhor Jesus. E isso, essa colocação da palavra, esse entendimento, Jesus vai voltar, essa iminência, não deve transformar você, cristão, em um fanático zeloso que não faz mais nada a não ser esperar que Jesus volte. Muitos crentes do passado erraram assim. Parece-nos que os irmãos de Tessalonicenses foram os primeiros, e Paulo teve que corrigi-los nisso, quase com as mesmas palavras de Pedro. Então, em vez disso, você crente, deve ser levado a uma busca vigilante por santidade. Santidade, inquestionável. Como é que a minha vida está? Eu estou separado para Deus? Em todas as áreas, pensamentos e decisões, você tem que ter uma busca vigilante pela santidade. Agora veja que tem uma outra coisa nesse verso 7. Ele diz assim, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Aqui a tradução parece que não nos ajuda muito. O que isso quer dizer? Você pode tranquilamente traduzir, vive em alerta, atento, sóbrio, para você orar. Talvez uma tradução melhor seria assim: sejam sóbrios e tenham autocontrole para que vocês possam buscar a Deus em oração. Sabe, meus irmãos,
quando a sua mente fica vitimizada pelas emoções de tantas coisas que a gente vive, ou a sua vida fica ali na dependência de uma paixão, um arrebate de algum desejo, na área que for, quando você fica com uma mente fora de controle ou desequilibrada por causa dos seus desejos, até perseguições, isto é, você persegue coisas mundanas, aí, querido, lamentavelmente, meu irmão, minha irmã, você não vai poder conhecer a plenitude da santa comunhão em oração para com Deus. Não vai. As coisas estão tão agitadas, os desejos, etc. Você não vai acalmar a sua alma, você não vai fazer a oração do salmista no Salmo 42. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Isso é oração. Eu ainda o louvarei. E sim, talvez Davi no Salmo 42 não estava pensando no retorno de Cristo, é possível que não, ele estava pensando nas questões terrenas, mas nós aqui junto com Pedro podemos estar pensando claramente, nós devemos orar, devemos viver vida santa assim, devemos buscar ao Senhor, Ele vai voltar. Então, atento, uma mente que se concentra no retorno de Cristo é uma mente purificada. O vizinho da primeira carta e da segunda carta de Pedro, o João, na primeira carta, capítulo 3, verso 3, ele fala isso, que se santifica todo aquele que tem em Cristo a esperança. Esperança de quê? Que ele vai voltar. Então, repito, uma mente que se concentra no retorno do Senhor é purificada e desfruta da plenitude da comunhão com o Senhor. Esse é o primeiro ponto. Nós somos fortalecidos servindo uns aos outros quando lembramos Jesus vai voltar. Então a gente precisa trabalhar para o reino e nos apoiarmos mutuamente o quanto antes. Segunda coisa, nós somos fortalecidos em servir uns aos outros, nos amando. Aliás, quando você serve o teu irmão e tua irmã a partir da igreja, isso é amor. Qualquer outra coisa não é amor. Você pode dar uma lembrancinha, não é? Um presentinho. Isso é um presentinho, uma lembrancinha. Amor é quando você serve o outro. E é isso que o verso 8 nos traz. Veja só. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Aliás, o texto está dizendo, amem-se sinceramente. Agora você percebeu, antes da exortação de amar uns aos outros, Pedro coloca uma expressão aqui, acima de tudo. Talvez você já teve experiência de não ser amado, mesmo estando dentro da igreja. Acontece. Não ser amado no mundo é padrão. O mundo faz negociatas com o relacionamento entre as pessoas. Se vale a pena, eu vou usar você. É isso. O mundo está perdido. Precisa de Cristo. Mas isso pode acontecer dentro da igreja, lamentavelmente. Mas isso não faz você perder a expectativa e a perspectiva de que isso aqui é verdadeiro e que crentes que fazem isso precisam ser servidos em amor para aprender a amar. Veja, ele diz acima de tudo. Então, em outras palavras, Pedro faz uma ligação da seguinte forma. Ele fala da lei de Deus que Jesus ensinou de uma forma resumida. Qual é a lei maravilhosa em Mateus 22? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E depois ele disse, o Senhor Jesus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Além disso, Pedro se refere ao conhecimento desse mandamento, amai-vos uns aos outros, porque ele estava lá em João 13:34, na última ceia, ele ouviu da boca do mestre, não apenas o relato de Mateus 22, mas no último momento gravíssimo, intenso de comunhão dos apóstolos com Cristo. E sabe o que é interessante? Esse ensino é tão claro no Novo Testamento que, além de Pedro repetir na sua primeira carta, Paulo faz isso aos Tessalonicenses nas duas cartas, e João, na primeira carta, repete esse mandamento. O que é isso
Queridos, nós precisamos nos amar intensamente, propositalmente. Esse é o tipo de amor que requer de você, cristão, colocar, preste atenção nisso. Exige de você, cristão, colocar o bem-estar espiritual dos outros acima ou na frente dos seus próprios desejos. E é isso que mata o nosso egoísmo, é isso que enterra a nossa soberba e orgulho. Quando você ama em prol do bem-estar do outro, acima da sua vontade e desejos, mesmo quando você é tratado de maneira grosseira, indelicada, até hostil. Ai, pastor, mas dentro da igreja, principalmente dentro da igreja. Porque é muito legal. Eu amo porque eu sou amado. Ah, aquele irmão, aquela família crente, eles gostam tanto de mim, eles me valorizam. Isso é fácil. Jesus disse no maravilhoso Sermão da Montanha: qual é a diferença de você cumprimentar os que te cumprimentam? Qual é a diferença de você abraçar ou amar quem te ama? E aí Jesus literalmente quebra todo o conceito de exaltação humana para nos humilhar a fim de fazermos a vontade dele. E é isso que Pedro está trazendo aqui. Ele está qualificando o mandamento amem-se com esse advérbio amem-se profundamente, isto é, tende amor intenso. O amor pode ser ordenado, amado. Sabe por quê? Porque essencialmente, amor não é uma emoção na Bíblia. Amor é uma decisão que leva a atitudes. Se você não ama assim, você está pecando. É só se arrepender e comece a amar assim. Não amar a sua turminha. Eu detesto aquela frase presbiteriana. Panelinha. Isso é coisa só de presbiteriano, sabia? A panelinha. Faça um grande caldeirão e joga todo mundo dentro. Você é uma igreja, uai, não é? E o povo fica, eu não vou mais ali, ninguém fala comigo. Olha, pode até ser verdade, mas vamos quebrar isso aí como? Ame, mas ele não me cumprimenta, cumprimente-o, mas ele olha feio para mim, olhe com um sorriso, abraça-o. Ele pode estar com lutas. Ele precisa, aquele irmão, aquela irmã precisa da sua oração, aquela família, vai lá, faz uma visita, talvez eu, reverendo Laércio, presbíteros, estamos correndo com outros BOs, vai lá, irmão, depois traz o recado, pastor, vamos lá, mas dá uma visitada para dar uma completada, mas nós já oramos, já estamos ali com eles, é isso. Pedro está dizendo para a gente amar sim, porque em segundo lugar, nós somos fortalecidos em servir uns aos outros, nos amando. Agora, o melhor da festa aqui, no verso 8, é o final. O amor cobre o quê? Multidão de pecados. É impressionante o poder do amor de Deus no seu povo. O amor perdoa muitíssimos pecados. Pedro está citando Provérbios 10, 12. Ok? Ele não está criando a coisa nova. Ele está aplicando a instrumentalidade do Espírito Santo desde o Antigo Testamento. Então, isso já era conhecido. Essa é a natureza do verdadeiro amor espiritual que você tem que ter. Seja de Deus em relação ao homem, seja o cristão para com o cristão. Você precisa fazer isso com o objetivo de cobrir os pecados. Como? Você perdoa, você pede perdão, você ama. Isso é igreja. E só uma igreja de Cristo vive assim. Você quer saber se a nossa igreja é uma igreja de Cristo? Ela tem que fazer isso. Talvez ela faça pouco. Então Deus está falando para você. Você faça mais. Não o outro. Você. Eu li o texto aqui em primeiro lugar. Vocês não sabiam que eu ia pregar. Então Deus falou em primeiro lugar com quem? Comigo. Faça, pastor. Esse ensinamento, amados, não impede a disciplina de um membro da igreja quando é necessário, principalmente porque o objetivo da disciplina é que o nosso irmão e irmã se arrependam, e isso é amor.
Amados, significa de maneira específica que um cristão deve ignorar os pecados cometidos contra ele, se possível, e estar sempre pronto a perdoar os insultos, as injustiças. Porque o teu Cristo, o teu mestre, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca para cumprir uma vontade maior e duradoura. Obedeceu ao Pai até o fim. Você é chamado de cristão, você é um pequeno Cristo. Faça acontecer, irmão, no poder do alto. Amados, Deus perdoa o pecador que se achega a Ele em arrependimento e pela fé, mas Ele exige que o pecador perdoado demonstre o mesmo espírito de perdão para com o seu próximo. É por isso que eu estou falando em segundo lugar, somos fortalecidos em servir uns aos outros, nos amando. Muito bem, nós acabamos de ver, somos fortalecidos em servir uns aos outros, quando lembramos que o Senhor Jesus voltará. Acabei de falar o segundo ponto, somos fortalecidos em servir uns aos outros, nos amando. Por que o Senhor sempre repete? Para ver se você aprende. Porque se você aprender, você vai me lembrar quando eu errar. E se eu ver você errando, eu vou te lembrar da palavra. Isso é igreja. Terceiro e penúltimo lugar. Nós somos fortalecidos em servir uns aos outros, sendo hospitaleiros. Verso 9, leia um verso 9, é tão curtinho. Sede. É isso aí. E o que está escrito é o que está escrito mesmo, não adianta você inventar outra coisa. Mutuamente hospitaleiros, sejam assim, sirvam uns aos outros com o seu lar. Como é que a sua casa serve ao Senhor? E não reclame disso. Minha casa, meu espaço. Não, primeiro que nunca foi sua casa, a casa é Deus que te deu. Não, eu construí, mentira. Deus te deu dinheiro, saúde, etc. Te deu um arquiteto bom, ou você mesmo é que fez o desenho lá, e você construiu a casa que Ele deu para você. Sirva com o seu lar. A expressão aqui no original significa amor de estrangeiros, ou amar pessoas que são estranhas àquele relacionamento mais íntimo. Vamos juntos, como brasileiros, concordar? Você traz dentro da sua casa quem você confia muito, ok? Só que o ímpio faz isso muito bem. Qual é o diferencial, então, do crente? O amor é intensamente praticado, não apenas emocionalmente, exatamente como Pedro viveu nos dias dele. O amor incluía ali abrir o lar e cuidar dos outros cristãos necessitados, como, por exemplo, pregadores viajantes. Na época dele tinha muito disso. Aliás, no nosso passado de estrutura de igreja presbiteriana, era tão comum os lares receberem missionários e pastores. Hoje a gente gasta dinheiro num hotel para deixar o camarada lá. A gente precisa parar com isso, não para economizar o dinheiro, não é esse o problema, mas é para exercer hospitalidade, para a gente poder manter comunhão com todas as pessoas. E isso incluía abrir a casa para cultuar a Deus. A gente tem tantos grupos despertai. Você sabe que a essência do grupo despertai na nossa igreja é para acontecer nas casas. Um ímpio vai muito mais numa casa do que vir ser convidado a vir a uma igreja. E isso é hospitalidade. Amados, as Escrituras também ensinam que os cristãos devem ser hospitaleiros exatamente com os estranhos. E olha que incrível, Êxodo 22 fala isso, Deuteronômio 14 fala isso, e o autor aos Hebreus no capítulo 13 repete isso. Somos fortalecidos em servir uns aos outros sendo hospitaleiros. Terminando, última parte, ou último ponto, o quarto ponto. Somos fortalecidos em servir uns aos outros quando nós usamos os nossos dons. Todo crente tem, no mínimo, um dom. Apesar de eu crer que o Espírito Santo não é miserável, ele te dá mais de um. Eu sou cobrado como pastor porque Deus me deu muitos dons. Não todos, mas muitos. E se ele não fizesse assim, presbíteros, pastores, diáconos, oficiais, líderes de forma geral, não existiriam na igreja. E eu preciso servir com todos esses dons. Você recebeu dons. Olha o verso 10.
Servir uns aos outros, e aqui é a chamada clássica, como que Pedro, não deixando dúvida para ninguém, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Sirva o outro com seu dom. O dom espiritual, amado, é uma habilidade sobrenatural, designada por Deus, concedida a todo crente, com que o Espírito Santo vai ministrar no corpo de Cristo, para nos moldar, unir, fortalecer, nos fazer igreja. Servir uns aos outros significa que os dons espirituais, eles devem ser usados não para exaltar quem tem o dom. Aquele fulano tem um dom para música, ou um dom para ensinar, ou um dom para isso e para aquilo, e aí você se exalta e ainda sobrecarrega o outro com esse pecado. Não é esse o objetivo, mas é com a preocupação amorosa de beneficiar os outros irmãos e irmãs da igreja. Você sabe que é isso que grita como testemunho para as pessoas lá fora? Naquela igreja é diferente. Naquela igreja eles não fazem acepção de pessoa, eles abraçam, tratam e querem que essa pessoa realmente seja salva e creia em Cristo. Eles servem uns aos outros. Agora, o final desse verso 10 é que é muito importante. Nós devemos servir uns aos outros conforme os dons que Deus nos deu, porque nós devemos ser bons despenseiros da multiforme graça do Senhor. Em outras palavras, nós devemos administrar fielmente o uso dos dons como bons dispenseiros. E um administrador é responsável pelos recursos de outras pessoas. O dom que Deus te deu, você é responsável de usá-lo para que outra pessoa receba as capacidades, fortalecimentos e ensinos do Senhor. Esses dons sempre pertenceram a Deus, e eles devem ser usados em favor do reino. Os dons, portanto, devem ser usados para o benefício mútuo, dentro da comunidade, em harmonia com os planos e os propósitos de Deus. É isso. Veja se você pode guardar no seu coração. 1 Pedro 4, de 7 a 10, ensina a servir uns aos outros, porque isso nos fortalece. Quando fazemos isso, devemos fazer isso quando lembramos que o Senhor Jesus voltará, então devemos fazer isso imediatamente e constantemente. Nós vamos fortalecer os outros com o nosso serviço quando os amamos, quando somos hospitaleiros e quando usamos os nossos dons como fiéis administradores do que Deus nos deu. Igreja, viva assim. Foi para esse propósito que o Senhor Jesus te salvou, te capacitou, e não para nenhum outro, e que na verdadeira alegria e entusiasmo de cumprirmos a vontade de Deus, seremos moldados, transformados, mais parecidos com Cristo Jesus. Fique de pé e ore comigo, para que o Senhor cumpra a sua palavra, por gentileza, cumpra a sua palavra em nós. Senhor, a tua escritura é clara e o teu Espírito nos ilumina e impacta com o teu ensino. Então, uma coisa só queremos te pedir. Faz-nos servir uns aos outros, a fim de fortalecermos os nossos irmãos. Em nome de Jesus, não deixe ninguém, ó Pai, quietinho no seu canto, numa parte da igreja. Todos os irmãos, a começar de mim, todas as famílias da nossa igreja e todos quantos o Senhor quiser juntar a nós, carecem da tua ação, carecem de serem servidos assim, como poderosamente teu Filho bendito, nosso Redentor e Senhor, nos serviu. Nós rogamos, cumpra-se a tua palavra em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.